Hoje vamos mergulhar na intrigante questão: quem escreveu a Bíblia? Essa coleção de textos sagrados, reverenciada por bilhões ao longo da história, tem origens tão variados quanto os próprios livros que a compõem. Prepare-se para uma viagem pelos autores, mistérios e controvérsias que envolvem este livro sagrado. Para começar, precisamos entender que a Bíblia não é um único livro, mas uma coleção de diversos textos escritos ao longo de cerca de 1500 anos. Os textos da Bíblia foram escritos por diferentes autores, em diferentes contextos e para diferentes públicos. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Muitos dos primeiros 5 livros, conhecidos como Pentateuco, são tradicionalmente atribuídos a Moisés. Isso inclui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No entanto, os estudiosos modernos sugerem que esses livros foram compilados a partir de várias fontes, numa tradição oral que foi sendo passada de geração em geração. Depois, temos os livros históricos como Josué, Juízes, Samuel e Reis, que narram a história do povo de Israel. Muitos destes livros não têm autores definidos e acredita-se que foram compilados a partir de registros orais e escritos ao longo do tempo. Os livros poéticos, como Salmos, Provérbios e Cantares, possuem atribuições mais claras. Davi, o famoso rei de Israel, é reconhecido como o principal autor dos Salmos, enquanto Salomão, seu filho, é tradicionalmente associado aos Provérbios e aos Cantares. Avançando, encontramos os profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Estes livros carregam o nome de seus respectivos autores e trazem mensagens divinas dirigidas ao povo de Israel. Mas e o Novo Testamento? Aqui a narrativa se torna ainda mais fascinante. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Cada um desses livros leva o nome do seu autor, oferecendo perspectivas distintas sobre a vida de Jesus. O livro de Atos, escrito por Lucas, segue os primeiros passos da igreja cristã, enquanto as epístolas, cartas escritas para as primeiras comunidades cristãs, foram majoritariamente escritas pelo apóstolo Paulo. Outros apóstolos, como Pedro, João e Tiago, também contribuíram com as suas cartas. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, é atribuído a João e traz visões proféticas sobre o fim dos tempos. Mas claro, com uma história tão rica e multifacetada, não poderiam faltar controvérsias. A autoria de vários livros da Bíblia, como Hebreus, no Novo Testamento, permanece um mistério. E mesmo aqueles com autores tradicionalmente aceitos, como as cartas paulinas, são constantemente debatidos em... Hoje vamos mergulhar na intrigante questão: quem escreveu a Bíblia? Essa coleção de textos sagrados, reverenciada por bilhões ao longo da história, tem origens tão variados quanto os próprios livros que a compõem. Prepare-se para uma viagem pelos autores, mistérios e controvérsias que envolvem este livro sagrado. Para começar, precisamos entender que a Bíblia não é um único livro, mas uma coleção de diversos textos escritos ao longo de cerca de 1500 anos. Os textos da Bíblia foram escritos por diferentes autores, em diferentes contextos e para diferentes públicos. Vamos começar pelo Antigo Testamento. Muitos dos primeiros 5 livros, conhecidos como Pentateuco, são tradicionalmente atribuídos a Moisés. Isso inclui Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No entanto, os estudiosos modernos sugerem que esses livros foram compilados a partir de várias fontes, numa tradição oral que foi sendo passada de geração em geração. Depois, temos os livros históricos como Josué, Juízes, Samuel e Reis, que narram a história do povo de Israel. Muitos destes livros não têm autores definidos e acredita-se que foram compilados a partir de registros orais e escritos ao longo do tempo. Os livros poéticos como Salmos, Provérbios e